Qual é o perigo da ideologia? A ideologia, na maioria das vezes, ela tem seus ídolos. Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte, que pessoas não têm ideias. Ideias se apropriam das pessoas, né? Tem um filme muito bom, que está o Leonardo DiCaprio, né, chamado A Origem. E no começo do filme ele fala, o que é mais difícil de tirar de uma pessoa? Se a pessoa tiver uma certa virose ou uma certa bactéria, ele começa, né, no filme dizendo o seguinte, o que é mais difícil de tirar de uma pessoa? Essa bactéria, esse vírus ou uma ideia? Interessante que quando a ideia ela alastra, ela pega uma pessoa que é totalmente despreparada em relação à vida. E é por isso que os jovens são totalmente influenciados por uma ideia, porque os jovens têm uma visão de mundo e com isso eles são muito mais suscetíveis a se ideologizar. Porque quando eu falo sobre ideologia, a ideologia é um conjunto de regras, não é? Que se estabelece de uma maneira real, a princípio pode ser até real, mas depois de um tempo ela se torna totalmente imaginária, porque ela vai condicionando o mundo à sua imagem. Então, todo ideólogo, a princípio, ele sempre tenta ideologizar o mundo à sua imagem e semelhança. E quando mesmo não consegue, ele entra no processo de raiva. Então, a ideologia é interessante que ela parte desse aspecto, conforme Carl Gustav Jung diz, que o homem não tem ideias, a ideia se apropria do homem. No seu livro Nietzsche, né, Crepúsculo dos Ídolos, ele fala que ele procurou grandes homens, mas só que o que ele encontrou apenas foram macacos dos seus ideais. E o que significa essa espécie de macaco dos seus ideais? Para Nietzsche, a ideologia ela tem uma criação totalmente histórica. Ela começou de uma base que se começou a partir da realidade, mas depois o homem começou a se abstrair tanto da realidade que ela se tornou totalmente etérea, desprovida da realidade. Inclusive no livro Crepúsculo dos Ídolos, né, Nietzsche ele tem uma tremenda aversão a tanto Platão, né, quanto Sócrates, né, porque eles não aceitam a vida, eles têm uma ideia de vida. Então Nietzsche, conforme, né, diz no seu livro, que Platão ele queria moldar a realidade à sua percepção, e que ele queria moldar um mundo que era totalmente artístico, era totalmente belo, ele era totalmente autêntico a um conjunto de ideias. Então é por isso que Sócrates, né, na apologia de Platão, ele é condenado, né, mas na visão de Platão, né, que Nietzsche, na verdade, ele queria mostrar para as pessoas que o mundo consistia não dessas manifestações, na verdade, corporais, mas sim ideológicas, porque Nietzsche foi o primeiro filósofo a humanizar, né, o ser humano. O que eu digo isso? Como humanizar o ser humano? É colocar que o ser humano ele é muito mais imbuído de valores e crenças do que de manifestações. Então, Sócrates também tem uma característica que o homem deveria lutar contra a sua própria natureza para poder se aperfeiçoar. Então, quando se parte desse princípio que pessoas não têm ideias, mas sim que ideias influenciam as pessoas elas começam a criar um mundo, na verdade, como ele deveria ser, não como ele realmente é. Então é por isso que Nietzsche chama, né, as grandes pessoas que ele procurou, né, e não encontrou, como o macaco dos seus ideais. Porque a ideologia ela tem a tendência de minimizar a vida. Ela parte de um ponto que é totalmente narrativo.
ela parte do ponto daquilo que seja verdadeiro. Interessante que a palavra verdadeiro é diferente, tá, da realidade. Para Nietzsche, a verdade ela está de acordo com um discurso. Então, a verdade ela acompanha o lado do discurso, falando o que a pessoa deveria ser e não o que a pessoa realmente é. Porque o discurso tem a característica de desviar, na verdade, né, a natureza em seu devido fluxo. Então a verdade ela tem de manipular o real. Interessante se verificarmos uma frase, né, sobre as manifestações da realidade. Essas manifestações elas vão estar totalmente de contraponto à verdade. Porque quando eu olho algo, eu falo que aquele algo deveria ser ou deveria agir mediante a crença do que eu tenho. E a vida ela age totalmente em contraponto às crenças. É por isso que onde há muitas ideologias, a característica de ter frustração é muito maior, porque você tem de fazer o que? Reduzir a vida, a sua visão de mundo. Mas quando você não consegue, você tem uma capacidade de se tornar uma pessoa totalmente iracunda, totalmente lasciva, totalmente irritada, porque nada acontece da maneira como eu quero e da maneira como você quer. Então a vida ela sempre está de contraponto, tá, à verdade. Porque se verificarmos a história da palavra verdade, né, ela tem 3 características, na verdade. Ela se baseia numa etimologia não só que é grega e latina, mas também na concepção hebraica, né? Enumar, né? Ou seja, a verdade está de acordo com a pessoa para que eu empresto a minha atenção. Eu acredito no caráter dela. Essa é a concepção, né, de Enumar, que quando Hashem ele vai distribuir as mitzvot para o povo escolhido, né? A segunda, verificamos que a palavra aletheia, que é do grego, é aquilo que você vê a realidade como ela é, sem véu, né? Mas o interessante dessa característica da palavra sem véu é aquilo que você vê praticamente relativo aos fenômenos. Não tem algo que você explica. E a terceira é a palavra latina, veritas, é aquilo que se verifica. Eu vou verificar e eu vou aferir sequências de lógica, né, mediante aquele fenômeno. Então, na nossa cultura ocidental, nós temos esses 3 conjuntos de verdade mesclada. Você acredita naquilo que a pessoa fala mediante o caráter dela, né, porque você tem uma crença que essa pessoa não irá mentir, você já criou um ideal dessa pessoa. Então a sua capacidade de se frustrar é enorme. A segunda é veritas, ou seja, você vê as coisas como elas realmente são. Mas só que o outra pessoa, ela pode ser totalmente dissimulada, na verdade, e inverter essa verdade, esse fenômeno, na verdade. A pessoa vai inverter o fenômeno em favor da verdade. Então você acredita porque aquela pessoa diz que aquela coisa age de uma determinada maneira. Então já é segundo ponto de crença e de ideologia. A terceira é a veritas, aquilo que você totalmente verifica em reação de causa e efeito, entre relação de abstração e subjetividade. Então você olha esse fenômeno e você começa a falar, não, isso aqui o que acontece é puramente lógico. Mas na filosofia de Nietzsche, a verdade é uma mentira muito bem elaborada, porque na vida em si não existe verdade. Verdade ela é uma narrativa, ela parte do discurso, ela pretende cristalizar as coisas. As pessoas, como têm necessidade de eternidade e necessidade de coisas físicas, elas não conseguem, por exemplo, lidar com o contraditório, que os deixa totalmente perplexos e totalmente abatidos. Então a pessoa firma numa concentração, se concentra na verdade em uma espécie de eternidade. As coisas são e não mudam, né? Então você vê, por exemplo, o conceito de eternidade criado no judaísmo, o conceito de eternidade criado no cristianismo. Porque as pessoas têm uma necessidade de verdade. Por quê? As pessoas têm a crença de que a verdade ela não muda.
Mas esse é um conceito totalmente ocidental, embriagado pela cultura judaico-cristã. O que Nietzsche faz, na verdade, ele pega uma frase que é próprio do... Não é de Parmênides, é de Heráclito que ele pega a respeito. A vida é um confronto de energias, é um confronto de forças. Então, essas forças, elas geram fluxos. E a vida é assim, gera fluxo. Ela não se baseia em verdade ou em discurso, né? Porque a verdade, ela sempre parte de uma premissa de autojustificação. Ela não aceita a realidade como ela é, então ela mascara a verdade mediante discursos. A vida segue um fluxo. É como se fosse uma espécie de vacuidade no sentido mais budista do termo, né? Em que todos os fenômenos são interconectados, né? E que tudo acontece, na verdade, num conjunto de forças, hora que vai contra e hora que vai a favor, né? Porque em relação aos afetos, não só na filosofia de Nietzsche, mas como na filosofia de Spinoza, tudo é um confronto entre forças. E quem ganha é aquele que tem uma sinergia maior, sabe? É aquilo que supera. Então, a verdade é um ponto a ser superado na filosofia de Nietzsche, porque a pessoa tem necessidade de verdade. A verdade, ela cristaliza, ela solidifica o discurso, não a vida. É por isso que muitas vezes as pessoas são totalmente depressivas e melancólicas em relação à vida. A vida deveria ser A em detrimento de B. Se as pessoas fossem assim, seriam melhores. Mas na verdade não, muitas vezes poderia ser até pior do jeito, poderia ser até mais caótico do jeito que está, porque você está reduzindo a vida a partir de um princípio, a partir de uma partícula que é totalmente individualista. Então, as pessoas se frustram mediante a realidade, porque a realidade sempre frustra os nossos projetos de vida e de sonhos. Mas o homem, de acordo com a filosofia de Nietzsche, o homem ele tem que se reiterar à natureza. Ele é parte da natureza, ele é um conjunto de forças. Ele não se cabe o princípio de verdade, ele tem uma espécie de sinergia. Todas as energias e forças estão dentro dele. Então é por isso que o homem, em uma de suas obras, ele está além do bem e do mal. Porque o homem, ele é um conjunto de forças, ora que cria e ora que destrói. Então, se você muitas vezes você for a favor da vida, você vai destruir o outro a favor da vida. Se você for a favor, né, da morte, vamos dizer assim, em tese, então você vai destruir o outro a partir da sua concepção. Então você apenas está cristalizando. Então o homem, ele cristaliza os conceitos mediante a sua necessidade de verdade. Ele não olha a vida como é. Ele olha a vida a partir de um ponto como ela deveria ser. O seu ponto de indignação é criar um ideal, subir desse ideal e julgar as pessoas a partir desse ideal. Então é por isso que você vê que as pessoas que são totalmente imbuídas de ideais são totalmente desvinculadas e alienadas da vida. Muito obrigado pela atenção que vocês estão dando para esses vídeos que eu estou postando. E se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações para receber mais vídeos a respeito. E como sempre, eu agradeço o carinho, a atenção de todos e até a próxima.